Eu quero também contar uma historinha, na verdade é uma reflexão que, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma reflexão do que acontece com as ostras, né? A ostra tá lá embaixo, lá no fundo do mar, e de repente às vezes entra um grãozinho de areia. A ostra tá lá, ela tá dentro daquela concha lá, né? Mas ela tá viva ali dentro. E às vezes entra um grãozinho de areia dentro da ostra. E quando entra um grãozinho de areia ali dentro da ostra, meio que um objeto estranho, aquele grãozinho de areia começa a ferir a ostra. Aquilo ali começa a machucar a ostra. Então começa, se a gente fosse fazer uma analogia, começa a gerar uma dor, um sofrimento ali para a ostra. E aí o que a ostra faz? Ela vai criando uma substância e ela vai envolvendo aquele objeto estranho numa substância que ela mesma vai criando, né? Então é como se fosse para ela resolver aquela ferida daquele objeto estranho que está ali dentro da ostra ferindo, ela vai criando e vai envolvendo esse objeto estranho com uma substância que ela vai criando. E aí, de repente, as pessoas vão lá, debaixo do mar, pegam as ostras e algumas delas, quando abrem, o que eles encontram ali dentro? Eles encontram umas pérolas, né? Então, nessa analogia, nessa ideia de que a ostra que não foi ferida não produz pérolas. E por outro lado, a ostra que foi ferida, então produz as pérolas, né? E é nessa ideia de que às vezes a gente tem um potencial e uma capacidade de produzir grandes pérolas a partir das nossas feridas. A gente tem uma capacidade de produzir coisas muito positivas a partir dos nossos sofrimentos e das nossas dores, né? Então, numa ideia de que não é algo a ser descartado, a ser jogado fora, mas talvez a ser trabalhado, né? Se por outro lado a ostra não produzisse essa camada, aquele objeto podia ficar ferindo, talvez até matando a ostra ali, né? Então, talvez com essa historinha da ostra, a gente pode pensar quantas pérolas, inclusive, a gente já tem. Às vezes a gente, sem perceber, a sensibilidade para algumas questões, às vezes alguma coisa, nossas habilidades, às vezes as nossas competências vieram inclusive das carências que a gente teve lá atrás, das dificuldades que a gente teve lá atrás e das dores que a gente passou lá atrás. Mas a gente vai fazendo isso meio que no automático. Agora, quando a gente percebe o potencial disso, quando a gente faz de uma forma consciente, quando a gente vai trabalhando e percebendo e tomando consciência de que as nossas feridas se tornam pérolas ou podem se tornar grandes pérolas, a gente começa a olhar diferente. A gente começa a olhar diferentemente para aquilo que a gente passou. E essa talvez seja algo importante para essa transformação, algo muito importante para essa reciclagem, digamos assim. A gente entender e perceber que às vezes a gente já tem até grandes pérolas, ou a gente tem muitas pérolas em potencial a serem desenvolvidas,